A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 6 de fevereiro. O FRN recebe inscrições para capacitação de servidores. No quarto episódio da série Educação sob Ataque, vamos abordar o tema Cortar Educação é projeto político. Quem ganha e quem perde com o desfinanciamento. Proifes na resistência pela democracia no movimento docente. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. O FRN realiza adaptações para novo modelo de estágio probatório. Mulheres e meninas na ciência. Reconhecimento, resistência e luta por igualdade. Convênio Pé na Estrada. Carnaval 2026 em Costa Branca. Primeiro Luau de Verão de 2026 acontece amanhã na sede da APURNE, em Pirangi. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou as ações de desenvolvimento para servidores em 2026. As inscrições estão abertas para os cursos de fevereiro que atendem a gestores, servidores, docentes e técnicos administrativos, com opções nas modalidades à distância, presencial e autoinstrucional, por meio da plataforma Ava Progesp. As temáticas envolvem diferentes áreas do conhecimento a fim de promover uma atuação profissional mais eficiente, qualificada, humana e inovadora. No total, serão realizadas 7 ações de desenvolvimento este mês. Inteligência artificial aplicada à gestão, explorando o notebook LM, liderança, desenvolvendo competências para gestão no teletrabalho, seminário de integração ao serviço público docente, diversidade e humanização das relações de trabalho, sistemas integrados da UFRN, redação oficial e comunicação não violenta no ambiente de trabalho. As inscrições nas atividades são realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, o SIG-RH, no caminho Menu Servidor, capacitação, inscrições, realizar inscrição. Saiba mais informações em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. Os cortes no orçamento das universidades federais não são fruto de ajustes técnicos, mas de escolhas políticas que revelam prioridades e interesses em disputa no Congresso Nacional. No quarto episódio da série Educação sob Ataque, o Jornal da Educação analisa quem ganha e quem perde com o desfinanciamento da educação pública e que projeto de país se constrói quando a universidade deixa de ser prioridade. A reportagem é de Rebeca Oliveira. Os sucessivos cortes no orçamento das universidades federais não são frutos do acaso, tampouco resultados de meros ajustes técnicos na política fiscal. Ao contrário, o desfinanciamento da educação pública revela escolhas políticas claras, feitas no interior do Congresso Nacional, que definem prioridades e indicam quais áreas devem ser preservadas e quais podem ser sacrificadas. Em um país marcado por profundas desigualdades sociais, cortar recursos da educação significa comprometer o presente e o futuro de milhões de brasileiros. Neste quarto episódio da série Educação sob Ataque, o Jornal da Educação aprofunda a análise sobre os interesses que se beneficiam do enfraquecimento das universidades públicas e os impactos dessa decisão para o projeto de país que está em pauta. Mais do que afetar docentes, técnicos e estudantes,
o desfinanciamento das instituições federais compromete a produção científica, a formação profissional e o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Para discutir esse cenário, ouvimos o sociólogo, professor do Instituto Humanitas da UFRN e ex-presidente do Adurne Sindicato, João Bosco Araújo, e a vice-presidenta do Adurne Sindicato e vice-diretora do Núcleo de Educação da Infância da UFRN, Isaura Brandão. Professor João Bosco, por que o corte no orçamento das universidades não pode ser tratado como uma decisão técnica? A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que anualmente o Executivo envia para o Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de aprovar ou de modificar, né, do jeito que veio do Executivo, ela é principalmente uma escolha política, é uma decisão política. Quando se fala que é uma decisão política, está se falando de que há uma decisão no qual vai privilegiar determinados setores e vai punir, com corte orçamentário, determinadas políticas públicas. Quando se tira da educação, esse recurso vai para uma outra área. Quando se tira da saúde, quando se tira da habitação, né, vai para outra área, porque a peça orçamentária ela é uma peça política, no sentido de que há uma disputa no Congresso pelo fundo público, pelo recurso público. E o Congresso, majoritariamente comprometido com interesses conservadores, das elites dominantes que nós temos, vai eleger outras prioridades que não necessariamente a educação pública, por exemplo. Então, o orçamento é sempre uma decisão política, não é técnica. Depois da decisão política, aí sim ela se objetiva numa peça técnica. Isso como toda lei. Qualquer lei é uma decisão política que depois ela é elaborada, objetivada numa peça técnica, né? Mas o orçamento não pode ser visto como simplesmente uma decisão técnica. Eu decidi tecnicamente que eu vou tirar da educação e vou aumentar o fundo partidário, por exemplo. Isso não é uma decisão técnica, isso é uma decisão política, né? De uma concepção de sociedade, de interesses que estão em jogo. Nesse sentido, professor, quais interesses são preservados quando se corta da educação pública? A LDO, ou seja, o orçamento anual, como falei, é uma decisão política, né? É o momento no qual os recursos públicos estão em disputa, onde se estabelece quais serão as prioridades, se é educação, se é transporte, se é de outra natureza. É nesse momento que as forças sociais, as classes, através de seus representantes no Congresso, os segmentos mais diversos da sociedade, se mobilizam para disputar esse fundo público. Quando se corta da educação, outros interesses foram contemplados, em detrimento da educação, e que, portanto, também está por trás disso uma concepção da importância ou não importância da educação para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento dos indivíduos, para uma sociedade mais inclusiva, para uma sociedade mais desenvolvida. João Bosco, na sua opinião, que projeto de país se desenha a partir do desfinanciamento das universidades? Nenhuma sociedade no mundo contemporâneo, século XX para esse século XXI, se desenvolveu, atingiu o grau de desenvolvimento sem um aporte maciço, sem investimentos maciços na educação de forma geral e nas universidades em particular. Então, qual é o projeto de sociedade, qual é a concepção de sociedade, de país que está por trás de uma visão do Congresso, ou majoritariamente no Congresso, que corta recursos para a universidade? É uma visão de uma sociedade subdesenvolvida, de uma sociedade atrasada, de uma sociedade que não acompanha o desenvolvimento social, econômico, e eu diria até civilizacional do mundo contemporâneo. A concepção de uma sociedade autoritária, de uma sociedade, né, sem projeto de autonomia e de autossuficiência. Por fim, professor, quem são os responsáveis políticos diretos por esta decisão? Os responsáveis pelos cortes orçamentários
para o Orçamento da União 2026, que penaliza enormemente as universidades, foi o Congresso Nacional. Ou seja, todo o Congresso não, a maioria do Congresso Nacional. No Congresso se encontra deputados comprometidos, deputados e deputadas comprometidos com a educação, com as universidades, né? Mas são minoritários. Então, foi essa maioria conservadora, essa maioria de direita, que promoveu os cortes no orçamento das universidades. Segundo, né, as informações da própria Andifes, no caso específico do corte das universidades públicas, o ministro Camilo Santana se compromete a tentar remanejar e compensar de alguma forma os cortes da universidade. Mas os responsáveis pelo corte de verbas para a universidade no orçamento foi do Congresso Nacional. Professora Isaura Brandão, vamos começar pela mesma pergunta. Por que o corte no orçamento das universidades não pode ser tratado como uma decisão técnica? Na minha opinião, o orçamento de uma universidade é uma escolha do país e não um ajuste neutro. Quando a gente chama esse corte de técnico, a gente tenta esconder que ele tem valores, prioridades e também consequências políticas, claro, né? Então, quando se corta o orçamento das universidades, isso não pode ser tratado como uma decisão técnica, como eu tinha dito anteriormente, porque não existe neutralidade aí. Técnica, na verdade, é decidir como executar um recurso, qual rúbrica, qual cronograma. Já o corte, eu entendo que, por outro lado, ele decide se a universidade vai conseguir funcionar ou não. E isso não deixa de ser uma escolha política. Por que não deixa de ser uma escolha política? Porque a universidade não é só aula. A gente tem hospital universitário, tem clínica escola, restaurante universitário, assistência estudantil, laboratórios e assim por diante. Pesquisas, né, que viram várias soluções para o país. Então, assim, cortar verba significa realmente reduzir a permanência estudantil, paralisar a manutenção, atrasar bolsas, interromper projetos e contribuir para a precarização da universidade. Tem outro aspecto também que é bastante relevante, que são os efeitos, né? Esses efeitos não são iguais para todo mundo, né? Quem mais vai sentir o corte no orçamento da universidade é o estudante de baixa renda, que depende de bolsa, transporte, da alimentação. Então, assim, não é a contabilidade, né, que decide quem pode permanecer e quem vai embora. E se a universidade ela é pública, um dos principais caminhos dessa mobilidade social, de proporcionar que esses estudantes cheguem à universidade, né, até o ensino superior, é atacar o orçamento. E é por esse caminho. Então, eu entendo que, por todos esses motivos, o orçamento é um projeto de nação. Então, quando a gente diz que é técnico, é um jeito de retirar o debate da sociedade e evitar um questionamento que é central, né? Que tipo de desenvolvimento a gente quer para o nosso país? Professora, qual o papel da mobilização social e das entidades sindicais nesse cenário? A mobilização social e as entidades sindicais têm um papel decisivo nessa situação do orçamento, né? A mobilização social é o que transforma, que tem a possibilidade de transformar um corte administrativo, que eles chamam de administrativo, em um assunto de interesse público. Então, quando a gente, professores, estudantes, a comunidade, né, que é atendida, por exemplo, por universidades, por hospitais, aliás, universitários, pesquisadores, quando todas essas pessoas se movimentam, eles mostram que a universidade não é um custo, é um serviço essencial que é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, as entidades sindicais, por sua vez, cumprem, né, essas funções centrais, né, que é organizar e dar unidade, né, qualificar o debate, né, apresentar dados, explicar o impacto, né, desse corte, né, e, por fim, fazer essa incidência, essa entrada política, que é pressionar os parlamentares, dialogar, né, acionar espaços institucionais, construir frentes. Então, é imprescindível essa mobilização social, né? E tem algo que é bastante importante, que a mobilização não é só um protesto. A gente precisa parar de pensar que mobilizar é protestar, não é apenas isso, né? É também um diálogo com a sociedade, falar para essa sociedade de forma clara, né? Quais alianças, fazer alianças com os movimentos sociais, né? Com as entidades e com a população que se beneficia
diretamente desses serviços ofertados pelas universidades, né? Então, sem esse tipo de mobilização, o corte passa a ser silencioso, porque não vai ter quem fale contra ele, né? Não vai ter quem argumente, né? Então, mas se a gente tem, por outro lado, esse movimento, vira um tema público. E aí, quando esse tema se torna público, o Estado precisa dar uma resposta. Então, a mobilização social, ela é fundamental. E as entidades sindicais, com certeza, devem, né, abraçar essa causa. Agradecemos a participação do sociólogo, professor do Instituto Humanitas e ex-presidente do Adorno Sindicato, João Bosco Araújo, e da vice-presidenta do Adorno Sindicato e vice-diretora do Núcleo de Educação da Infância da UFRN, Isaura Brandão. No quinto e último episódio da série Educação sob Ataque, o Jornal da Educação vai abordar o tema Investimento de dinheiro público em universidades particulares de baixa qualidade, com foco nos cursos de medicina que apresentam notas baixas nas avaliações oficiais. A reportagem vai explorar a contradição política de desfinanciar universidades públicas, ao mesmo tempo em que o Estado subsidia com recurso público instituições privadas de baixa qualidade, aprofundando o debate sobre prioridades, interesses e o projeto de educação que está em disputa no Brasil. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Na última segunda-feira, dia 2, foi publicada a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região, mantendo a suspensão do registro sindical do Proifes Federação. Diante disso, a federação veio a público se manifestar sobre o fato em si. Ouça a declaração do presidente da entidade, professor Wellington Duarte. Ontem recebemos a informação do Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região, da manutenção da suspensão do registro sindical do Proifes Federação. Uma notícia desagradável, é verdade. Discordamos dessa decisão, mas a respeitamos. Afinal, foi emanada de um tribunal. Porém, eu devo dizer que essa notícia, essa informação, essa decisão não vai abalar o Proifes Federação. Afinal de contas, nos últimos 21 anos, é ela que vem representando de forma qualificada os professores e professoras das IFES. Todos os acordos feitos a partir de 2011, quando foi criada a carreira docente, que aliás foi uma proposta do Proifes, têm sido feitos a partir das negociações desta federação. Portanto, é uma decisão que é desagradável, não impede a atuação do Proifes Federação, continuaremos a representar os docentes das IFES e, mais do que isso, lutaremos para que esta entidade continue sendo forte, sendo firme, sendo democrática, sendo plural e que respeite a divergência. O Proifes não se abala. Vamos continuar. E atenção, docentes sindicalizados criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adorno Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adorno Sindicato ou do escritório Monemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Depois do intervalo, o FRN realiza adaptações para novo modelo de estágio probatório. Mulheres e meninas na ciência, reconhecimento, resistência e luta por igualdade. E ainda, convênio Pé na Estrada, Carnaval 2026 em Costa Branca. Primeiro luau de verão de 2026 acontece amanhã na Apurne, em Pirangi. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte avança na adaptação ao novo modelo de estágio probatório de servidores técnico-administrativos e docentes, conforme o Decreto 12.374, de 6 de fevereiro de 2025. O documento apresenta alterações em relação ao modelo anterior, tais como a distribuição em 3 ciclos avaliativos, a inclusão da autoavaliação e a avaliação pelos pares integrantes da equipe de trabalho. O novo estágio probatório também introduz o programa de desenvolvimento inicial ofertado pela Escola Nacional de Administração Pública. Os detalhes sobre os procedimentos de acompanhamento, avaliação e desenvolvimento de servidores na UFRN constam nas resoluções conjuntas número 14/2025 e 15/2025 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração. Esses são alguns dos instrumentos desenvolvidos pela instituição para implantar o novo modelo de estágio probatório, cujos principais aspectos serão apresentados em materiais produzidos pela Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, por meio da Divisão de Acompanhamento e Avaliação e da Divisão de Capacitação e Educação Profissional. Jornal da Educação. Extra Classe. Em um caminho marcado por desafios históricos, mulheres e meninas seguem conquistando espaço na ciência. Entre descobertas, resistência e superação, elas lideram pesquisas, inspiram novas gerações e lutam diariamente por reconhecimento, visibilidade e igualdade de oportunidades. Na próxima quarta-feira, 11 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma data que convida à reflexão sobre quem produz conhecimento no Brasil e em que condições esse trabalho é realizado. Infelizmente, a presença feminina na ciência ainda é marcada por desigualdades, especialmente quando se observa o acesso a bolsas, cargos de liderança, reconhecimento acadêmico e financiamento para a pesquisa. Mulheres seguem enfrentando jornadas duplas e triplas, assédio institucional, desvalorização intelectual e obstáculos que afastam muitas pesquisadoras da carreira científica, sobretudo as mulheres negras, indígenas e periféricas. Em um contexto de constante ameaça de cortes orçamentários e desmonte de políticas públicas para a ciência e educação, essas desigualdades se aprofundam e tornam o caminho ainda mais difícil para quem insiste em permanecer na pesquisa. É papel das nossas universidades garantir políticas de permanência, condições dignas de trabalho, combate às violências de gênero e incentivo à participação das mulheres em todas as áreas do conhecimento. Assim alcançaremos uma ciência democrática, diversa e socialmente comprometida. Por fim, enquanto Sindicato dos Docentes, defendemos a educação pública, a valorização da ciência e o reconhecimento das mulheres que constroem o conhecimento no país. E atenção você docente, já pensou em curtir o carnaval de um jeito diferente em meio às belezas da Costa Branca do RN? Um dos parceiros do Adurni Sindicato, a Pé na Estrada Trilhas Ecológicas, preparou um trajeto simplesmente irresistível. De 14 a 17 de fevereiro, o roteiro passa por Galinhos, Macau, Porto do Mangue, Ponta do Mel e as deslumbrantes Dunas do Rosado. E a experiência vai muito além do caminho. Tem passeio de barco em Galinhos, visita ao solar Alazão, bloco do Cordão da Fantasia com frevo raiz,
Rio das Conchas, Ilha da Costinha e pôr do sol no Farol e nas Dunas do Rosado. Associados ao Adurni Sindicato, ainda garantem 10% de desconto. No pacote estão inclusos transporte, hospedagem com café da manhã e guias credenciados. Ficou interessado? Entre em contato pelo número 849-8804-6505. Vou repetir, 98804-6505 e garanta sua vaga. Agenda da Educação. E amanhã acontece o primeiro Luau de Verão de 2026, na sede da APURNE, em Pirangi. Quem abre a programação deste ano é a cantora potiguar Cristina de Holanda. E para reforçar, a diretora do Adurni Sindicato, professora Vilma Vitor, faz um convite a professores e associados para participarem desse encontro especial. O Adurni Sindicato, juntamente com a APURNE, estarão realizando o Luau de Verão na Praia do Pirangi, na nossa sede social, para comemorar esse mês quente, cheio de energia, férias ainda, e nós teremos como atração Cristina de Holanda, uma cantora local muito potente, um som muito bom. Venham comemorar conosco todas essas benesses do verão. Dia 7 de fevereiro, a partir das 18 horas, na sede da APURNE, na Praia do Pirangi. Venham todos. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.